Oi, preciosa, tudo bem com você? Já parou para pensar que ainda dá tempo de emagrecer, ter o corpo desejado e poder registrar a sua transformação na festa de Natal? Sou Nilma Vinhal, nutricionista e especialista em emagrecimento. E hoje o tema da aula é: qual é o seu plano para derreter 7 quilos até o Natal? Você já tem um plano para emagrecer? Sabia que a falta de um objetivo, ter clareza, isso te impede de emagrecer? Primeiro é preciso descobrir o eu quero, entende? O seu quero, para só depois começar o plano de ação. Então, se pergunte agora, eu quero que você faça essa pergunta para você. Quantos quilos você quer emagrecer? Então, você pode dizer, por exemplo, quantos quilos eu quero emagrecer? Quantos quilos eu quero eliminar até o Natal? Já fez essa pergunta? E depois de responder essas perguntas, afirmo para você que é sim possível derreter a gordura da barriga, eliminando 7 quilos ou mais e estar deslumbrante nas festas, né, de final de ano, na festa deste Natal. Talvez você pode estar pensando, eu vou ter que passar fome, isso não é para mim. Eu já fiz todo tipo de dieta e de nada adiantou. E eu super entendo de você estar aí, né, desanimada, porque com certeza você já passou por essa experiência, né, de fazer vários tipos de dietas e passar fome. Mas presta bem atenção, preciosa. Eu te entendo porque você está desanimada. Mas para emagrecer você não precisa passar fome. O que você precisa é saber usar as estratégias certas e os alimentos certos para alcançar esse objetivo. Eu não vou te ensinar a passar fome e nem te passar dietas que colocam em risco a sua saúde. Estar acima do peso ou já estar, né, com obesidade tipo 1, isso vai ainda te desenvolver várias outras patologias. E a minha missão aqui é ajudar você a ter uma vida saudável e ensinar você a eliminar a gordura do seu corpo. Então, o que pode estar te deixando preocupada? Eu quero te dizer, presta bem atenção, na verdade, o que deve estar te deixando preocupado, o que tem te deixar preocupada, né, na verdade, não é a gordura que você consegue ver, porque essa gordura é do tecido adiposo. A gordura que deve deixar você bem preocupada é aquela que você não vê. Você só se preocupa com essa gordura aí que quando você veste uma roupa, a roupa fica apertada, ou quando você olha no espelho, o que acontece? Você fica assim desanimada, né, com o que você vê. Mas não, essa é a menos que vai prejudicar você. O que você precisa estar preocupado e que deve criar aí uma luz de alerta é a gordura que você não consegue visualizar. A gordura visceral, isso mesmo, ela está bem escondidinha, envolvendo seus órgãos e criando uma inflamação. Então, é essa a gordura que você precisa, entende, se preocupar. A gordura visceral, ela pode interferir no seu funcionamento, né, no funcionamento dos seus órgãos. Isso porque a gordura pode ser acumulada nos órgãos como o fígado, o estômago, o intestino e coração. E além disso, pode favorecer também o desenvolvimento de resistência à insulina, aumentando assim o risco de diabetes. Ter um corpo saudável e bonito, isso não tem preço. E eu acredito que você merece, e merece muito, entende? Há muito tempo, por tanto sofrimento que você já passou, né? Por tantas dietas restritivas. Então você merece sim ter esse corpo bonito, esse corpo saudável. E estar confiante, estar feliz em qualquer ocasião. Então se prepare. Eu quero que você esteja, entende, radiante nas confraternização de final de ano com a sua família e amigo. E neste ano de 2022 vai ser diferente de tudo que você já passou até agora. Então você precisa deixar de esconder, né, atrás das pessoas, naquele momento de tirar foto com a família. Já pensou quantos natais você passou aí frustrada e não conseguiu alcançar o seu objetivo, não conseguiu eliminar aquelas gordurinhas indesejadas e por causa disso você ficou se escondendo? Já pensou quantas vezes você se sentiu desanimada por não poder vestir a roupa que sempre desejou? Você já deve ter ido a várias lojas, né, a shoppings, viu vários vestidos lindíssimos nas vitrines. No entanto, nenhum vestido te serviu, nenhum vestido lhe caiu bem. E mais uma vez, você teve que usar aquela roupa folgada para disfarçar a barriga e o culote. Então, quando eu digo que eu entendo porque você está passando por essa situação, porque esse é a narrativa que eu ouço, né, aqui das minhas pacientes no meu consultório.
E se tudo isso ainda não bastasse, ainda tem que ouvir aquela pergunta chata de uma parente ou uma amiga, né? Aquela prima que não vê há algum tempo, que faz a seguinte pergunta: você está grávida? Você já ouviu essa pergunta tão deselegante que isso com certeza já acabou com a sua festa? Então, eu quero que você coloque aí nos comentários. Você já ouviu esse tipo de pergunta? Essa pergunta tão indecorosa, tão indesejada, que uma pessoa não tem nenhuma mente saudável, né, para fazer esse tipo de pergunta. Então, nem procura saber se realmente a pessoa está acima do peso ou se a pessoa está grávida. Então, é preciso as pessoas terem, entende, cautela, ter um pouco de humanidade até, entende, para estar fazendo esse e outros tipos de perguntas. Então, essas são algumas das dores que as minhas pacientes já me relataram em desabafo aqui no meu consultório e nos atendimentos também online. Elas me falaram que já passaram por essa e outras situações muito constrangedoras. E tudo isso por quê? Por estar acima do peso, por estar com o abdômen um pouco estendido, né? A barriga um pouco maior e totalmente desconfortável com o corpo. Agora imagine, você já está se sentindo aí desconfortável com isso. Ainda receber uma pergunta dessa é algo realmente para acabar com a festa de qualquer um. Mas neste Natal vai ser diferente. Então eu quero que você comece agora, que você entende, comece a visualizar, você chegando nessa festa, você chegando aí na confraternização com a sua família, e você está aí com menos 2, 3, 5 ou 7 quilos menos. Os olhares que vão ser direcionados para você são totalmente diferentes. Serão olhares aí de admiração, né? E até de inveja aí das tuas amigas, né? E dessas primas, não é verdade? Então todas as pessoas vão te perguntar. Todas essas pessoas vão estar curiosas para saber, entende? O que foi que você fez? E com certeza, né, elas vão estar lá exclamando: nossa, será o que foi que ela fez? E não se contendo, com certeza vai chegar até você e vai te perguntar: o que foi que você fez? Eu quase não te reconheci. Agora sim, os comentários serão outros e vão querer saber o que foi que você fez. Para que elas também possam fazer, elas também querem estar como você, né, vai chegar na festa, né? Aqui nós estamos visualizando, né, como é que vai ser esse momento. E a gente precisa sim começar a visualizar, começar a colocar os nossos pensamentos, trazer para a realidade o nosso desejo. Então, conforme aí eu mencionei, né, no início da aula, primeiro você precisa descobrir o porquê que você quer emagrecer. E depois descobrir o seu quero. Qual é esse quero? Ou seja, o que você realmente quer. E o próximo passo para alcançar esse resultado é reconhecer o seu estado atual. Qual estado que você está? E ter clareza para onde você quer ir, aonde você quer estar. E talvez você pode estar perguntando: Nutri, como assim? Preciosa, presta bem atenção. O estado que você está hoje é você estar acima do peso, mas você não quer permanecer nesse estado. Então, qual o estado que você quer estar? Qual o estado que você quer chegar no Natal? Com quantos quilos a menos? Você já parou para pensar nisso? Se é 2, se é 7, se é 3, se é 5? Porque o Natal já está batendo na sua porta. Então nós não podemos nem imaginar 10 quilos ou 20 quilos. Temos que imaginar nesse momento número palpável, número realmente que você vai conseguir. Então você precisa reconhecer como está a sua vida hoje. Te faz essas perguntas. Faz qualquer coisa se precisar. Desculpa. Você anota aí. Então, depois de você reconhecer, né, como é que a sua vida está hoje, você ter feito essa pergunta. Se você está acima do peso, você precisa o quê? Sair dessa zona de conforto. Porque como você está, não fazer exercício. Então, você vai te respondendo. Por exemplo, como é que eu estou hoje? Por que eu estou acima do peso? Eu não faço nenhuma atividade física. Eu sou toda desorganizada. Eu não bebo nem água. Você vai ver que nessa aula, várias vezes eu vou parar para tomar água. Então você não bebe água, você não come fruta, você não come legumes. Então só depois de você listar o que você não está fazendo para ter o corpo ideal, aí é hora sim de organizar a sua rotina para conquistar o seu estado desejado, aonde você quer chegar. E quais são os efeitos colaterais dessa atitude de você mudar, né? Começar a comer fruta, começar a fazer atividade física? Tem efeitos colaterais. E quais são esses efeitos colaterais? Eu te falo que os efeitos colaterais são inúmeros. Que você vai receber
após, né, você sair da zona de conforto, primeiro, felicidade, bem-estar, poder vestir a roupa que você quer, resgatar sua autoestima, se olhar no espelho e gostar do que você veja, sentir alegria, ter disposição, poder brincar com seus filhos, né, com seu neto, ter energia para efetuar suas tarefas no trabalho e ganhar os elogios das pessoas que você ama. E tantas outras. Gente, é uma infinidade aí de efeitos colaterais positivos que você vai está tendo. Agora, para isso, você precisa o quê? Sair da zona de conforto. Então, vamos entender um pouco sobre a nossa gordura, né? Esse tecido adiposo, que é o que nós podemos ver, né, aos olhos nus. Ele é uma célula de gordura, uma célula inflamada. Essa célula ela pode fazer tanto estrago que as pessoas nem podem imaginar. Você não tem ideia de o estrago, né, que as células inflamadas podem estar fazendo. Primeiro, uma célula de gordura, uma célula de gordura, né, é o tecido adiposo que não tem gorduras. Não é apenas reserva de energia. Às vezes alguma pessoa fala, você tem que ter essa reserva de energia. Sim, nós devemos ter, mas em quantidade correta. E os nossos órgãos, né, os órgãos endócrinos, ele está o quê? Dentro da nossa célula, vamos entender aqui, dentro da nossa célula você tem diversos outros tipos de células. Então, dentro de uma célula, há diversos outros tipos de células. E essas células, dentro delas, é ali que está também, né, as células do sistema imune, que são residentes dentro deste local. O nosso sistema imune, nós temos células residentes, na verdade, assim, em todos os lugares do nosso corpo. E no tecido adiposo também. Então, quando esse tecido adiposo começa a se expandir, começa a crescer, esticar, quando o seu peso começa a subir, aquelas organelas, né, que estão lá, elas já simplesmente começam a não dar mais conta de sustentar toda aquela célula. E, principalmente, levar oxigênio para este tecido gorduroso. Você pode estar pensando, nossa, oxigênio? Como assim? Sim, preciosa, oxigênio. Oxigênio é vida. Não sobrevivemos sem oxigênio. E é claro que as nossas células também não. Nós precisamos de oxigênio o tempo todo, no nosso corpo, no nosso organismo. Então, a partir do momento que você não tem aquele tecido adiposo, né, que você não tem oxigênio nesse tecido, ele começa simplesmente a entrar em necrose. Isto é, morte celular. Entendeu isso? Entrar em necrose. Necrose é morte celular não programada. Porque a morte celular programada é do bem e é muito bom. Mas a partir do momento que você tem uma situação aí de morte dessa célula, você começa a liberar todos aqueles ácidos graxos que estavam dentro dessa célula para a corrente sanguínea. E aí vai sair o quê? Circulando não só essa situação muito fora do normal, então aquelas células do sistema imune que são residentes, elas se veem necessitando de ajuda. Aí é como assim se as suas células pedissem por socorro. Elas estão inflamadas. E uma célula inflamada, entende? Vai impedir de você emagrecer. A célula inflamada vai fazer com que você, entende? Vai criar um leque de patologias, são várias enfermidades. Então, começa aí esse tecido adiposo, junto com o sistema imune, a mandarem para os seus mensageiros que solicitam ajuda, né, digamos assim, um reforço, que vem de onde? Vem de fora desse tecido. Aí você passa a ter um sistema imunológico que está fora do tecido adiposo e entrando e inflamando. Quando você tem aquelas células de gordura que caem na sua corrente sanguínea, né, e começa a circular, elas podem estar passando ali para o seu fígado e transformando o quê? O seu fígado em um fígado gorduroso e a famosa esteatose hepática. Para quem ainda não ouviu falar dessa doença, ela pode levar até a óbito, isso mesmo. Só que você não sabe, porque está bem escondidinha, né, lá dentro. A gente não consegue ver aos nossos olhos. É tão falada essa gordura, você já deve ter ouvido falar, talvez, na gordura visceral. Toda bioimpedância, uma das coisas que mais me preocupa nos meus pacientes aqui, no exame de bioimpedância, é a gordura visceral. Porque ela vai sim te mostrar, esse exame, as gorduras que estão lá dentro dessa cavidade, né, bem escondidinho lá, todos os seus órgãos, principalmente o seu fígado, como é que vai estar? Então, como é que está essa gordura visceral? E aí,
como elas estão lá escondidinhas, essa tão falada gordura visceral, você não sabe o que está acontecendo. E pode estar acontecendo aí dentro de você um incêndio e simplesmente continua mantendo essa inflamação que é a esteatose hepática. Esteatose hepática é um distúrbio que se caracteriza pelo acúmulo de gordura no interior dos hepatócitos, que são a célula do fígado, o órgão situado do lado direito do nosso abdômen, por onde circula grande quantidade de sangue. Você sabia que o seu fígado exerce mais de 500 funções? É isso mesmo, o nosso fígado ele foi programado para exercer mais de 500 funções fundamentais para o nosso organismo. Uma vez que ele não está exercendo essas funções, ele vai o quê? Se debilitando, se enfraquecendo e adoecendo. Então, com o avanço dessa inflamação, pode levar a uma cirrose, que continua, né? Continuar assim com essa inflamação, pode ir inflamando cada dia mais, e o seu fígado, cada dia mais, ele pode estar funcionando menos. E essa inflamação, ela pode estar indo para todo o seu corpo, já que nós temos célula em todos os nossos órgãos, né? Em todo o nosso corpo. Então, não é só no nosso fígado. Quando nós aumentamos o nosso peso, quando as nossas gorduras, né? Quando o nosso corpo está inflamado, então essas células gordurosas, essas células que estão inflamadas, não é só na nossa cavidade torácica, né? Aqui no nosso abdômen, não, mas é em todo o nosso corpo. Então, é preciso ter muito cuidado com o que você não vê. Então, quando essa gordura aumenta, né, ela vai parar lá no músculo, aí adivinha o que acontece com esse músculo? Ele passa a não ter uma boa sinalização para aquele hormônio maravilhoso que se chama insulina, tem, né, a atividade dela, a mesma força, que é responsável por pegar aquela glicose, colocar dentro da célula, e aí a área fica sem energia, e aí nós começamos um quadro de diabetes tipo 2. E todo esse processo, toda essa inflamação, como ela está acontecendo em todo o organismo, o seu intestino também começa a ter problema. E nós sabemos que existe um eixo, intestino e cérebro. E se o intestino não vai bem, vai refletir também no seu cérebro. Eu falo assim, quando o intestino não vai bem, nada vai bem. Porque hoje, né, estudos já falam, né, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, precisa do seu intestino estar funcionando bem. Aquela barriga elevada, que parecia apenas assim um problema estético, é muito mais do que isso. É sério, preciosa. A obesidade é responsável por um leque aí de patologias. São várias doenças que vai se iniciando aí a partir de quê? A partir do sobrepeso, que depois vem a obesidade e depois começa, né, esse leque de doença. E além de alguma das causas que eu citei, desenvolve também o quê? A depressão. A depressão não é uma doença inflamatória cerebral, porém os danos são no corpo todo. E é por isso que cada pessoa começa a desenvolver diversas patologias, como artrite, dor nas articulações, enxaqueca, pressão alta, diabetes e assim por diante. Mas lá no fundo, tudo isso teve um princípio. Tudo isso, né, começou, né, aqui com o quê? Com uma inflamação. E quais foram essa inflamação? Inflamação das suas células. E a maior causa é o quê? A sua má alimentação. Então, tudo teve um início que é na sua alimentação. Então, você deve estar aí se perguntando, e como é que eu vou apagar esse fogo? Como é que eu vou apagar esse incêndio? Como é que eu faço, Nutri, para apagar esse incêndio? Como é que eu vou parar com essa inflamação das minhas células? Eu acredito que você deve estar aí, né, se questionando como é que você vai fazer. Vamos lá. Essa inflamação, calma, é simples de ser tratada. Desde que você não vai esperando a ficar obesidade 1, obesidade 2. Não. Está com sobrepeso, já é hora de você começar a cuidar, porque a sua célula já está inflamada. Então, o que você precisa? Porém, você necessita de quê? Dos alimentos corretos. Então, em primeiro lugar, nada de tomar remédio. Nada de tomar remédio. Começar a tomar remédio para desinflamar as células. Não. Então, o que eu quero te pedir? Não comece a fazer isso. Não comece a tomar remédio. Em primeiro lugar, o que você vai fazer é o quê? Nós temos uma natureza anti-inflamatória. Uma farmácia, vamos dizer assim, uma farmácia que Deus criou e entregou para nós.
Nutri, que farmácia é essa? Tudo que você vai colocar no seu prato pode contribuir para desinflamar ou inflamar mais a sua célula. Então, anti-inflamatório é bom, mas quando houver necessidade e o médico, o seu médico prescrever, com o dia certo para começar e dia certo para terminar. Você está entendendo? Porque você não pode já ir tomando remédio, você precisa mudar a sua alimentação, tem os alimentos certos que vai te ajudar a estar aí desinflamando essas células. Então, além de tudo isso que eu te falei, nós precisamos mudar algumas atitudes, mudanças de comportamentos e começar a inserir os alimentos corretos, isso mesmo. E quais são essas mudanças de comportamento? Por exemplo, se você fuma, você pode parar de fumar. Se você bebe, você gosta aí de beber, bebe muito, pois pare de beber. Se você toma só um drink, no final de semana, ou no máximo 2, ou uma taça de vinho, no máximo, entende? Então tudo bem, você tem controle. Mas se você não tem controle e toma mais do que isso, presta atenção. Será que você não está precisando aí também de uma ajuda com o alcoolismo? Talvez você pode estar achando que é exagero. Não, a gente precisa observar bem tudo. Não, eu tenho controle, eu tomo 1, 2, no máximo 3 se eu estiver na festa a noite toda. Depois eu vou te passar numa outra aula, como é que você pode estar com os amigos, entende, que bebe, e sem você se sentir deslocada. E sem você ter que tomar aula. Aguarda que eu vou fazer uma aula dessa em breve, certo? Então vamos lá. Vamos entender. Então, se você não tem controle sobre uma taça de vinho, se você não tem controle, talvez é hora de pedir ajuda. O álcool é o inimigo número 1 para inflamar as suas células. Ele é o número 1 para quem quer ter uma vida saudável. É isso mesmo, entende? Ele é o número 1. E principalmente para quem quer emagrecer. Então, o álcool ele é contraindicado, pois ele é altamente inflamatório, certo? Ele é realmente inflamatório. Então, eu vou compartilhar com você 3 alimentos inflamatórios que têm contribuído para o aumento do seu peso. E para o aumento aí da sua barriga, que são a gordura visceral dos seus órgãos. E vou compartilhar também 3 alimentos anti-inflamatórios que você deve usar, que deve conter na sua rotina alimentar. Talvez você esteja pensando, esses alimentos devem ser caros, ou não são fáceis de encontrar. Pelo contrário, preciosa. Deus criou os alimentos para que nós pudéssemos ter uma vida saudável e de fácil acesso. E eu vou te dar aqui dicas de alimentos que você pode usar no seu dia a dia e já vai estar desinflamando as suas células. Mas não é só fazer um dia, entende? Isso é para a vida toda. Assim como você, ao longo da sua vida, você foi adquirindo aí alimentos, na sua rotina alimentar, trazendo aí, e esses alimentos inflamaram a sua célula, que não foi do dia para a noite, foram meses e anos. Então você também começa, e o que é bom, a gente tem que permanecer na nossa vida por todos os dias, Então você deve estar ansiosa para saber, Nutri, quais são esses alimentos? Pois bem, vamos lá, pega papel e caneta e vamos lá anotar. Eu quero que você anote e já coloca aí, tanto os que você vai retirar da sua lista, quanto os alimentos, que você vai inserir aí na sua lista e na sua rotina alimentar. Primeiro vamos aos que você deve tirar, que na verdade não são alimentos, o que você está comendo aí que está fazendo o seu peso aumentar, porque Deus não criou nada para nos fazer mal. Então vamos lá, os 3 produtos alimentícios que você acha que são saudáveis e não são, porque o alimento de verdade ele não contém ingredientes. O alimento de verdade ele é um único ingrediente. Então quando você vê aí algum alimento que tem vários ingredientes ali no rótulo, isso não é alimento, isso é produto alimentício. Produto alimentício. E o que tem criado, e é esses aí que tem criado a sua gordura visceral e aumentado a sua barriga. São esses produtos industrializados. Como? Vamos dizer, o primeiro aqui, vamos ver quais são esses aí. Primeiro, barrinha de cereais. Ela parece ser tão saudável, parece ser tão assim, eu falo assim, ela parece ser tão ingênua, mas toma cuidado. Existem vários tipos de barrinhas de chocolate. E elas estão sempre à vista ali nas contas do supermercado e nas farmácias, ali perto do caixa, e de fácil acesso. E elas cabem direitinho na sua bolsa, lá naquela gaveta ali no seu escritório. Por sua praticidade, as barrinhas de cereais, elas são sempre, considerada o número 1 do lanche
da tarde, do lanche que você pode carregar para levar, né, para qualquer lugar. E esse lanche que você acha aí que está usando no seu dia a dia para emagrecer, cuidado. Então, antes de sair aí comprando, né, fazendo um estoque, preste bem atenção. Muitas delas contêm ingredientes prejudiciais à sua saúde. Gente, me desculpe, olha, depois do Covid, dá esse enrolamento na língua da Nutri aí, mas isso não vai impedir de eu estar aqui, trazendo conteúdo para você, podendo ajudar você a contribuir com a sua saúde. E segundo os médicos, né, eu preciso de ter paciência e ter tempo, né, esperar que o tempo isso vai resolver essa situação. Então, se a Nutri pegar e enrolar a língua aí um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, certo? Então, por onde foi que nós paramos, né? Então, são essas barrinhas que é fácil, né? E ela está sempre assim de fácil acesso. E só que às vezes a pessoa encontra uma promoção, né? E vai lá e compra um monte. Cuidado, elas podem ser a grande vilã da sua dieta. Fuja das opções que contenha gordura trans e xarope de milho, por exemplo. Enquanto a primeira, que aumenta o colesterol ruim, que são as gorduras trans, o segundo, que é o xarope de milho, ele é rico em frutose e pode levar à compulsão alimentar. Então, precisa ficar muito atento. Às vezes a pessoa fala, mas não tem açúcar, né? Cuidado, xarope é açúcar. Tem adoçante. Adoçante também vicia. Então, tenta fazer a sua barrinha de chocolate natural em casa e pode até me pedir aí, se você quer essa receita, que eu vou trazer uma receita de uma barrinha barrinha de cereal, né, bem natural aí para você. E quais são os outros? Carnes processadas, os embutidos. Como são fáceis, né? Você vai lá, compra a salsicha prontinha, a linguiça calabresa, o presunto, peito de peru. Às vezes as pessoas falam assim, mas peito de peru é saudável. Peito de peru, ele não é rosa. Qual é a cor do peito de peru? Você já viu a cor do peito de peru? Ele não é rosa daquela cor que tem lá. Então, o que contém nesses alimentos aí? Além das gorduras trans, né, as gorduras ruins, tem alto teor de sódio, tem conservante, tem realçadores de sabores, isso mesmo. Por que eles colocam esses realçadores de sabores? Porque eles vão fazer com que você vai ficar viciada, certo? Você vai ficar com mais vontade de comer. Então, esses realçadores, esses conservantes, realçadores de sabores, são comprovados que eles aumentam o risco de problemas como pressão alta, câncer, problema no intestino, como, por exemplo, o câncer no intestino, né? E vários outros. E o segundo, né? Então, vamos lá. O primeiro é a barrinha de chocolate. O segundo aí foram os embutidos, né? As carnes, os presuntos, bacon, então tudo essas carnes que ficam fora até do freezer e esses embutidos aí, né? Super processados aí, e eles não estragam. Por quê? Porque contém alto teor aí de sódio, né? De sal, de conservante, então deve fugir desse tipo de alimento. Que como eles contém, né, muito aditivo, então já não é um alimento, podemos já dizer que é um produto alimentício. E, né, o suco de caixinha também. Deus não criou o suco de caixinha, ele criou as frutas. Esse suco ele fica um mês nas embalagens, né, mês na prateleira do supermercado, e eles contêm também corante, aromatizante, conservante. A bebida é altamente concentrada em açúcar. Sendo assim, em alguns casos é possível dizer que o suco de caixinha ele pode oferecer mais risco para a saúde ou tanto quanto os refrigerantes. Então tome muito cuidado. Açúcares e aditivos químicos, entre conservante, corante, flavorizantes, é tanto nome que a gente nem entende direito, né, o que é. Isso são substâncias sintéticas e às vezes natural adicionada a um alimento, conferindo-lhe o quê? Para aumentar um sabor característico. E dessa maneira, quem bebe vai ficar o quê? Vai ficar viciado. Então você entende porque a sua célula está inflamada? Porque você não está colocando dentro dela, você não está colocando para dentro do seu organismo aí, você não está ingerindo alimentos e sim produtos alimentícios. Então, como é que você vai emagrecer? Quando as suas células estão inflamadas, você tem dificuldade de emagrecer. E o primeiro passo, né, a primeira estratégia que tem que fazer é desinflamar a célula. E não é desinflamar as células, não é tomando remédio de farmácia, mas sim mudando a sua alimentação. E antes de trazer os 3 alimentos
anti-inflamatório, né, os antioxidantes, eu quero compartilhar com você um versículo da Bíblia. Isso mesmo. Por isso que eu te digo, a Bíblia é o nosso manual para tudo que a gente for fazer na vida, inclusive até para a nossa dieta. Está escrito assim no livro de 1 Coríntios, anotem para depois você ir lá e conferir. 1 Coríntios 6,12, na parte A desse versículo diz: tudo me é permitido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso comer uma calabresa? Eu posso comer aí um presunto defumado, de peru, uma delícia, né? Muito gostoso. Pode. Só que nem tudo lhe convém, nem tudo lhe é devido. Ou é assim, você pode comer uma vez ou outra, mas isso não pode fazer parte da sua rotina. Você consegue entender? Isso não pode estar no seu dia a dia, porque isso vai inflamando cada vez mais as suas células. E agora vamos ao melhor de tudo, né, dessa aula, que são os alimentos anti-inflamatórios. Eu quero trazer aqui para você 3 desses alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes. E existem muito, né? São uma variedade que ajuda a desinflamar as suas células e derreter as suas gorduras. Essas dicas, elas servem para todo mundo, inclusive para você, mulher que já tem mais de 30 e não consegue emagrecer. O primeiro deles é a cúrcuma, ou açafrão da terra, como é mais conhecido aqui no Brasil. Você pode começar o seu dia usando a cúrcuma em um shot e também para temperar as suas refeições. Ela melhora a digestão, ela auxilia o reequilíbrio do sistema digestivo, ela ajuda na perda de peso, porque ela é anti-inflamatória, ela contribui para desinflamar as suas células, ela desintoxica e trata o problema de fígado, regula a flora intestinal, regula o colesterol, estimula o sistema imunológico, entre outras. Por tanto benefícios, esse alimento, eu te falo que ele é muito barato. E os alimentos que eu vou trazer para você aqui não são alimentos caros. Porque às vezes a pessoa tem uma crença, né, de que alimento para emagrecer é alimento caro. E em toda cidade, em toda mercearia, em todo supermercado, você vai encontrar esses alimentos que eu vou trazer aqui para você. O segundo alimento, qual é o segundo alimento? Eu vou até tomar uma água aqui, gente. Vamos lá, preciosa, anotou o primeiro? Cúrcuma, açafrão da terra, açafrão, você pode até plantar aí no seu quintal. O segundo alimento é o limão. Quem é que não conhece limão? Quem é que já não comprou, né, limão? Tá vendo? Limão, isso mesmo, é um alimento preciosíssimo. Então eu vou falar algum benefício, né, desse precioso alimento que você pode encontrar também em todas as feiras e supermercados, em todas as mercearias que vendem verduras aí, frutas. E o ácido cítrico dos limões, ele ajuda a maximizar a função das enzimas, ele estimula o fígado e ajuda a desintoxicação. Os limões são ricos em vitamina C e é ótimo para afastar as constipações. Eles são ricos em potássio, que estimula o cérebro e o sistema nervoso, bem como regula a tensão arterial. Quem é que já não tomou, né, quando está gripada lá, não fez um chazinho de limão com alho, com limão com hortelã, ou até mesmo só o limão e não se sentiu melhor? Ele ajuda na imunidade e tanto outros. Então, nessa pandemia, o limão até aumentou de preço, porque a procura foi muito grande, porque realmente ele é um super alimento. E o terceiro é o azeite de oliva extra virgem. Mas não é qualquer azeite, é o azeite extra virgem. Esse também não pode faltar nas suas compras. E talvez você esteja dizendo, Nutri, mas o extra virgem, ele é muito caro. Por que ele é mais saudável? Primeiro, vamos lá. Quando você for ver algum alimento, que às vezes alguns alimentos eles são até mais caros mesmo, porque talvez o plantio dele é mais difícil, ou talvez a maneira como foi, né, preparado, né, para chegar até a nossa mesa foi mais difícil, né? Consumiu mais alimentos para fazer isso, como o caso do azeite extra virgem. Ele é mais caro, mas porém ele é mais saudável. E geralmente as pessoas não compram por esse motivo, por ter um custo maior. Mas o seu valor, ele é um pouco maior, o resultado é por quê? Porque ele é da primeira prensa. A primeira prensagem a frio da azeitona. Essa prensagem, a primeira, ela apresenta uma acidez inferior a 0,8%, mantendo o máximo de pureza do gosto, do aroma, dos antioxidantes e nutrientes deste alimento. Então, é por isso que ele é um pouquinho mais caro. Mas eu falo que compensa, porque vale a pena você investir na sua saúde.
Porque se você não investe nos alimentos, que é um pouquinho mais caro, você vai acabar o quê? Gastando ainda mais, 2 ou 3 vezes mais na farmácia, com remédio. Então, o azeite extra virgem, ele pode o azeite extra virgem, ele tem o quê? Fonte de ácido graxo, que é como o ômega 9, por exemplo. E ele reduz o nosso colesterol, que chama de colesterol ruim, o LDL, e aumenta o colesterol bom, o HDL. E além disso, ele auxilia na absorção da vitamina A, vitamina D e a vitamina E, que são fundamentais para o metabolismo e, consequentemente, para controlar o colesterol. Então você está vendo que vale sim a pena pagar um pouquinho mais por ter um azeite extra virgem, usando este alimento nas suas refeições. E são dezenas de alimentos que vão contribuir para desinflamar as suas células e contribuir para que tenha uma vida com saúde e um emagrecimento saudável. Em uma outra aula, porque não dá para falar toda nessa aula, nós vamos aí sim estar trazendo outros alimentos, então outros alimentos também saudáveis, trazendo estratégias para poder estar te ajudando. Então, se você quer saber mais, continua me seguindo nas redes sociais. E a partir de agora, toda semana nós vamos estar aí compartilhando dicas, estratégias para você. E se você quiser saber assim de alguma relação, fazer alguma pergunta, se você tem alguma dúvida com relação a emagrecimento, a ter aí como é que você vai fazer para emagrecer, pode mandar, coloca aqui nos comentários qual a dúvida que você tem, quanto à sua alimentação, quanto a dietas, coloca nos comentários que a Nutri vai estar respondendo. E se às vezes você tiver vergonha de estar fazendo essa pergunta, você pode mandar ali direto no meu direct. Pode fazer essa pergunta que será só entre eu e você. E às vezes essa pergunta que você também não tem coragem de fazer, outra pessoa também não tem. E a partir do momento que você me manda a pergunta, ainda que no meu direct, querendo saber, entende, como é que você vai fazer para uma determinada dieta ou com relação a algum alimento, eu vou estar trazendo conteúdo para te ajudar e ajudar também outras pessoas. Então, se você quer saber mais, deixa a sua pergunta nos comentários ou me envia aí essa mensagem para o direct, que eu teria o maior prazer em te ajudar. E se ainda você não me segue, comece a me seguir. Vem para o meu perfil. Você vai receber estratégias valiosas que vai ajudar você a ter uma vida longeva e com saúde. Não importa se você já passou dos 30, 40, 50 ou 60 anos igual eu, que vou fazer agora dia 7 de novembro, 60 anos. Então, não importa se você já fez vários tipos de dieta e já desistiu. Não desista de você. Lembre, você é o seu amor maior. Você é o seu maior amor. Guarda isso aí para você. Você é o seu maior amor. Eu sou o meu amor maior. E você é o seu amor maior. Então, quando nós entendemos isso, quando nós trazemos isso para nós, que nós começamos a nos amar ainda mais, nós nos preocupamos com a nossa saúde. Então, começa agora a não pensar só na estética. Eu falo que a estética é resultado, de desinflamar essas células. E não adianta você passar fome se você não desinflamar as suas células. Então, se não me segue, começa a me seguir agora. Vem aí pro meu perfil e eu vou estar toda semana trazendo aqui conteúdo para ajudar você a ter uma vida saudável e longeva. Até a próxima aula. Te vejo lá. Tchau, tchau.